Agora a treta é do Renan Santos com o Intercept ou do Intercept com o Renan Santos, seja de um lado ou de outro, porque tem denúncias que envolvem ele. O candidato à presidência começou a crescer, na mesma medida passa a apanhar, não tenha dúvida. Quando você assistir um candidato de quem ninguém fala, quase ninguém bate, ninguém critica, é porque esse candidato está completamente fora do páreo. Se começa a aparecer coisas, é porque ele está despertando interesse do eleitorado. E o Intercept Brasil reuniu uma série de reportagens publicadas desde 2020 sobre Renan Santos e o MBL, Movimento Brasil Livre, que é um movimento nascido há mais de 10 anos, que atuou intensamente nos movimentos de rua durante, inclusive, a derrubada da Dilma. E, em 2014, foi muito atuante, aqueles movimentos que apareciam depois dos Black Blocs, não sei o quê, e ninguém sabia exatamente de quem eram. Eram de movimentos de rua, de indignação que foram se organizando, e não, aqueles da Avenida Paulista em São Paulo e muitas outras capitais e cidades grandes desse Brasil, o MBL estava presente com muita atuação. Foi ganhando adeptos e ganhando também haters, logicamente, né? E o Intercept, que vai buscar tudo que acha que pode encontrar, e é o papel dele, sem dúvida nenhuma, esse é o jornalismo. Ele reuniu uma série de reportagens, como eu disse, sobre o MBL desde 2020, após as pesquisas apontarem o crescimento do presidenciável nas intenções de votos. Lógico, senão não estaria perdendo tempo. Entre as investigações, o portal cita áudios internos em que dirigentes do MBL reconheciam ser, aspas, impossível defender Flávio Bolsonaro, fecha aspas, no caso das rachadinhas, lá atrás, mas discutiam como reduzir o desgaste político do governo Jair Bolsonaro. Por que isso? O Movimento Brasil Livre, em 2018, apoiou Jair Bolsonaro, candidato à presidência. Pouco depois da eleição e da posse, vieram notícias sobre a rachadinha de Flávio Bolsonaro no seu gabinete, questões da loja de chocolates e outras que abalaram bastante a campanha e até a credibilidade, pode-se dizer, de Jair Bolsonaro. Apoiadores mais ferrenhos abraçaram ainda mais o presidente e outros começaram a se distanciar. E há muitas teorias que dizem que, a partir daquele momento, o Jair Bolsonaro trabalhou intensamente para melar com investigações contra políticos e que, realmente, a gente se lembra muito bem, houve um dia que Jair Bolsonaro bateu no peito dizendo: eu acabei com a Lava Jato. A Lava Jato que chegou, inclusive, a levar o Lula para a cadeia. E daí em diante, nós soubemos uma série de anulações de processos, cancelamentos de atos, pessoas presas sendo soltas e a investigação sobre Flávio Bolsonaro, as investigações sendo arquivadas também. Mais ou menos nessa época foi quando justamente Bolsonaro disse: eu acabei com a Lava Jato. Há ligação, não há ligação? Essa discussão vai muito longe e quase sempre vence a emoção e não a razão nesse debate. Mas, além disso, dessa visão do MBL, que tinha apoiado Jair Bolsonaro e via impossibilidade de apoiar o Flávio nessa rachadinha, e eles debatendo como iriam se posicionar a partir daí. Até aí, qual é a grande denúncia? A publicação também relembra denúncias de uma ex-integrante que acusou o MBL de manter um ambiente de misoginia, pressão contra mulheres e concentração de poder nas mãos de Renan Santos. Segundo o Intercept, ela entregou mensagens e documentos internos. Quais serão esses documentos? O que eles trarão? Tem algo de significativo de verdade? Outra investigação apontou supostas irregularidades na coleta de assinaturas para a criação do Partido Missão.
O Intercept afirma que dezenas de pessoas disseram ter sido levadas a assinar formulários sem saber que apoiavam a fundação da legenda. O MBL negou qualquer fraude e afirmou seguir a legislação eleitoral. O texto ainda cita reportagens sobre o uso de emendas parlamentares por aliados do MBL, campanhas de ataque contra adversários e acusações de intimidação a jornalistas do Intercept após as publicações. A reportagem também relembra denúncias de um ex-morador de grupos ligados ao MBL. Tá desatento hoje, hein, Diogo? Deixa eu começar de novo, senão eu acabo confundindo vocês. A reportagem também relembra denúncias de um ex-moderador de grupos ligado ao MBL sobre suposta tolerância a integrantes associados ao neonazismo. Pois bem, vamos passo a passo. Questões de associação a neonazismo. Isso avançou? Me parece que se não avançou na hora, agora não é o momento que vai avançar. Não vejo. E sobre as reportagens do uso de emendas parlamentares por aliados do MBL, avançou também essa questão? Campanhas de ataques contra adversários, acusações de intimidação a jornalistas do Intercept. Essas notícias têm que ser trazidas do começo ao fim pelo Intercept. Senão não tem um fundamento suficiente. Muitas vezes eles colocam uma isca para ver se a pessoa pega, para depois soltar o restante da notícia. Ok. Agora, mesmo assim, não me parece nada que possa ser uma bomba para cima de uma campanha. Porque se houve um embate mais agressivo, que não tenha sido intimidação ilegal, constrangimento ilegal, coerção, coação, coisa mais significativa, e sim, um bate-boca exasperado, me parece que é uma denúncia que não avança muito. Também dizer que mantém um ambiente de misoginia. Isso pode ser uma coisa séria, sem dúvida. Nos tempos de hoje, esse é um assunto que pode ser levado mais a sério mesmo. Pressão contra mulheres e concentração de poder. Concentração de poder nas mãos de uma pessoa não me parece que seja algo que vá abalar de forma alguma. Por quê? Qual é o partido político que não tem concentração de poder na mão do seu presidente? Me diga um. Um que não tem essa concentração de poder. Alguns, talvez, disfarcem a concentração de poder. Mas a gente sabe muito bem que um candidato à presidência por um partido só o é se o presidente do partido quiser que ele seja. Pode ser quem for. Se o presidente do PT quisesse que o Lula não fosse candidato, ele na última hora podia não aceitar. Lógico que não vai fazer, é óbvio que não vai fazer isso. Não vai porque ele perde muito, ele perde politicamente tudo, sem dúvida. Mas poder ele poderia. Então essa concentração de poder existe. E sabemos, o PT é um caso quase atípico, porque o PT é um partido que é do Lula, muito mais que qualquer outra coisa, mas ele deixa a galera. O Lula tem tanta segurança da força que tem sobre os seus apoiadores diretos, que ele deixa eles, às vezes, até se engalfinharem entre si, porque na hora que o Lula fala, todos concordam com o que o Lula quer, sem dúvida. Então, no fundo, é um caso atípico. O próprio PL já é diferente. O Valdemar deixa claríssimo que é com os Bolsonaro a questão presidencial e algumas outras questões de eleição, deixa claríssimo e age assim. Mas é porque ele acha conveniente, porque o Valdemar tem o objetivo de fazer um grande número de deputados federais e senadores e entende que dando essa autonomia para Jair Bolsonaro e seus filhos, que ele tem mais possibilidade de fazer essa bancada. Então é um acordo que o Valdemar poderia mudar a qualquer momento assim que achasse conveniente. Não tenha dúvida, tanto que o Valdemar fala, isso ele escolhe. No partido, mando eu, decido eu. E é assim que as coisas funcionam em qualquer partido. O PSD de Gilberto Kassab, os parlamentares, os governadores, os senadores que têm o mandato, têm autonomia para tomar muitas decisões. Mas o Kassab mantém o controle do partido. Todos os partidos são assim.
Alguns partidos têm o controle dividido por alguns grupos, mas são até exceção. De toda maneira, a presidência não é um só, mas são 2 ou 3 que exercem de fato a presidência do partido. Até aqui, me parece que é preciso trazerem coisas bastante consistentes para justificar essa fala, ou o risco é de denúncias como essas virarem quase um atestado de idoneidade. Já falamos sobre esse tipo de assunto aqui. Se a acusação vem e não vem com algo consistente, e não há nenhuma aqui que envolva diretamente um crime, que a gente possa dizer, olha, se aparecer é crime. Como eu disse, a concentração de poder, essa forma trazida como eventual ambiente de misoginia, está muito longe daquela misoginia que cada vez mais se busca criminalizar no Brasil. Está muito longe daquela misoginia que poderá vir a ser associada a racismo, inclusive sobre coisas passadas, a legislação não pode atuar. Me parece cada vez mais que a gente pode estar diante de situações onde as denúncias ou aparecem com consistência rapidamente ou vão virar um fortalecimento à campanha. Não vi, não me convenci e quero muito acompanhar isso, porque se houver algo de consistente, algo de convincente, quero ser, não vou dizer o primeiro a trazer, que eu não tenho essa obrigação, mas quero ser um daqueles que traga com muita clareza o que eventualmente venha. Porque, para eu dizer que não estou vendo consistência, eu assumo imediatamente a obrigação de acompanhar de perto e trazer caso veja algo diferente. Senão, eu vou mantendo a minha posição. Não vi nada de consistente de verdade até agora. Gostou do corte, né? Não esquece de se inscrever e dar o like. Te vejo nos próximos cortes desajustados.